Era uma manhã de terça-feira comum, quando Viktor Petrov, um dos homens mais ricos do país, abriu a porta de sua mansão para buscar o jornal. Mas ao invés das manchetes habituais esperando por ele no jardim, perfeitamente aparado, havia algo que faria seu coração parar por alguns segundos. Um menino de aproximadamente 8 anos, com roupas surradas e olhos azuis cristalinos, estava parado em frente aos portões dourados de sua propriedade, segurando um envelope amarelado com mãos trêmulas. O garoto não chorava, não gritava, nem mesmo falava. Apenas observava a imponente residência, com uma expressão que misturava determinação e desespero. Seus cabelos loiros desalinhados dançavam no vento frio da manhã, enquanto seus pequenos dedos apertavam o bilhete como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Viktor, acostumado a lidar com executivos, investidores e pessoas que sempre queriam algo dele, nunca havia se deparado com uma situação tão desconcertante. Quando seus olhos se encontraram através das grades ornamentadas, o menino estendeu o envelope em direção ao milionário, sem dizer uma palavra. Havia algo naquele gesto simples, mas carregado de urgência, que fez Viktor sentir um arrepio percorrer sua espinha. Quem era aquele garoto? Como havia chegado até ali? E mais importante, o que continha naquele bilhete que parecia carregar o peso do mundo? O que Viktor não imaginava era que aquele encontro aparentemente casual mudaria não apenas sua vida, mas revelaria segredos sombrios de seu passado que ele havia enterrado há décadas. Segredos que alguém estava determinado a trazer à luz, usando a inocência de uma criança como mensageiro. Aquele bilhete nas mãos pequenas guardava uma verdade que poderia destruir tudo o que Viktor havia construído. Ou talvez, finalmente, libertá-lo de uma culpa que o consumia silenciosamente há anos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu trouxe uma história que vai mexer com todas as suas emoções e te fazer refletir sobre o poder das segundas chances e os segredos que carregamos. É uma narrativa que aconteceu aqui no Brasil, mas que poderia ser em qualquer lugar do mundo, talvez até mesmo na sua cidade. Antes de começarmos, se você está assistindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou qualquer outro cantinho do nosso Brasil, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Adoro saber que nossa comunidade se estende por todo o país e até mesmo pelo mundo afora. E para quem está assistindo de Portugal, Angola, Moçambique ou qualquer outro país lusófono, vocês também são muito bem-vindos. Se essa é sua primeira vez aqui no canal, não esqueça de apertar o botão da inscrição e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias incríveis. E se você já faz parte da nossa família, que tal deixar aquele like maroto para me ajudar a levar essa história para mais pessoas? Seu apoio significa o mundo para mim. Agora me conta aqui nos comentários. Você acredita que algumas pessoas merecem uma segunda chance mesmo depois de cometerem erros graves no passado? Ou existem coisas que são imperdoáveis? Essa discussão vai ser fundamental para entendermos a profundidade da história que estou prestes a contar. Então, pega seu cafezinho, se acomoda aí na sua cadeira favorita e vamos juntos descobrir o que aconteceu quando um menino misterioso apareceu na porta de um milionário com um bilhete que mudaria tudo. Tenho certeza de que você não vai conseguir parar de assistir até o final. Viktor Petrov tinha uma rotina rígida que seguia religiosamente há mais de 15 anos. Todos os dias, às 6:30 da manhã, ele acordava, tomava um banho gelado, vestia um de seus ternos impecavelmente cortados e descia para o café da manhã preparado por sua governanta, Dona Helena. Às 7 em ponto, ele abria a porta principal de sua mansão para recolher o jornal financeiro que era entregue pessoalmente por um funcionário do periódico. Aquela terça-feira começou exatamente como todas as outras. O empresário de 52 anos, dono de um império que incluía construtoras, mineradoras e investimentos em tecnologia, desceu as escadas de mármore de sua residência com o mesmo semblante sério de sempre. Seus passos ecoavam pelo hall de entrada, decorado com obras de arte que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Mas quando Viktor girou a maçaneta dourada da porta principal, o mundo pareceu parar. Ali do outro lado dos portões eletrônicos, que protegiam sua propriedade, estava um menino pequeno, magro, com roupas que claramente já haviam conhecido dias melhores. A calça jeans estava rasgada no joelho, a camiseta branca tinha manchas que pareciam de terra, e os tênis estavam tão gastos que mal se podia identificar a marca original. O que mais chamou a atenção de Viktor, no entanto, não foi o estado das roupas do garoto, mas sim seus olhos, azuis como o céu de inverno. Eles carregavam uma intensidade que parecia desproporcional para alguém tão jovem. Não havia lágrimas,
Não havia desespero aparente, apenas uma determinação silenciosa, que fez o milionário sentir um nó na garganta. O menino estava parado a alguns metros dos portões, como se soubesse exatamente onde deveria se posicionar. Em suas mãos pequenas, ele segurava um envelope amarelado pelo tempo, e Victor pôde notar que os dedos da criança tremiam ligeiramente, não de frio, mas de algo que parecia ser nervosismo, ou talvez medo. Por alguns segundos, os dois se encararam. Victor, acostumado a comandar salas de reunião e tomar decisões que movimentavam milhões de reais, se viu completamente perdido diante daquela situação. Sua mente racional tentava processar o que estava acontecendo, como aquele menino havia chegado até ali. O condomínio onde vivia tinha segurança 24 horas, câmeras por toda parte, e o acesso era rigorosamente controlado. Lentamente, o garoto começou a caminhar em direção aos portões. Cada passo que dava parecia calculado, como se ele estivesse seguindo instruções muito específicas. Quando chegou próximo o suficiente para que Victor pudesse ver as sardas espalhadas pelo seu rosto, o menino estendeu o envelope através das grades ornamentadas. Para o senhor, disse ele com uma voz suave, mas firme. Eram as primeiras palavras que pronunciava, e Victor ficou surpreso ao perceber que o sotaque da criança era refinado, quase aristocrático, menos completamente em desacordo com sua aparência maltratada. Victor hesitou, antes de aceitar o envelope. Algo dentro dele, um instinto que havia sido aguçado por anos de negócios e desconfianças, dizia que aquele simples gesto mudaria algo fundamental em sua vida. Mas a inocência nos olhos do menino, misturada com uma urgência silenciosa, o fez estender a mão e pegar o bilhete. O envelope era pesado, mais do que deveria ser para uma simples carta. O papel era de qualidade, mas estava visivelmente envelhecido, como se tivesse sido guardado por muito tempo. No lado frontal, escritas em uma caligrafia elegante e familiar, estavam apenas 4 palavras que fizeram o coração de Victor acelerar. Para Victor Petrov, urgente. Quando ele ergueu os olhos do envelope, o menino já havia dado alguns passos para trás, mas continuava ali, esperando como se sua missão ainda não estivesse completa. Com mãos trêmulas, Victor rasgou cuidadosamente o envelope. O papel fez um som seco que pareceu ecoar mais alto do que deveria na manhã silenciosa. Dentro, havia 2 folhas, uma carta escrita à mão e uma fotografia em preto e branco. Fez o sangue gelar em suas veias. A imagem mostrava 2 jovens universitários, sorrindo abraçados em frente a um prédio que ele reconheceu imediatamente. Era a faculdade de engenharia onde havia estudado há mais de 30 anos. Na foto, Victor se via aos 20 anos, com cabelos escuros e ondulados, vestindo uma jaqueta de couro, que considerava o máximo da elegância na época. Ao seu lado, com um sorriso radiante, que ele nunca havia esquecido, estava Eduardo Mendes, seu melhor amigo da faculdade e sócio nos primeiros negócios. Um homem que Victor não via há décadas, desde que a carta estava escrita com a mesma caligrafia elegante do envelope, e Victor reconheceu imediatamente a letra. Era do Eduardo. Não havia dúvidas. Suas mãos tremeram ainda mais enquanto lia as primeiras linhas. Meu querido amigo Victor, se você está lendo esta carta, significa que finalmente chegou a hora de acertarmos nossas contas. Espero que os anos tenham sido generosos com você, assim como foram comigo em um aspecto muito especial. O milionário sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou no batente da porta. Memórias que ele havia enterrado no fundo de sua consciência começaram a emergir como ondas violentas. Eduardo Mendes, seu parceiro de negócios, seu melhor amigo, o homem que ele havia traído. Você deve estar se perguntando, como consegui encontrá-lo depois de tanto tempo? Continuava a carta. A verdade é que nunca perdi você de vista, Victor. Acompanhei cada passo da sua ascensão meteórica, cada negócio bem-sucedido, cada milhão que você acumulou, e devo admitir que senti uma mistura de orgulho e melancolia ao ver o quanto você cresceu. Victor lembrou-se claramente daquele dia fatídico 30 anos atrás, quando tudo mudou. Eles haviam desenvolvido juntos um software revolucionário para gerenciamento de construções, algo que poderia transformar completamente a indústria. Mas quando chegou a hora de registrar a patente e formalizar a sociedade, Victor havia tomado uma decisão que o assombrava desde então. Eu sei que você ainda se lembra daquele dia de dezembro de 1994, prosseguia Eduardo na carta. Quando você foi ao cartório registrar nossa empresa sozinho, sem me avisar, e colocou apenas seu nome como sócio fundador. Quando você vendeu nossa ideia para a construtora Malenium por 2 milhões de reais, e me disse que o negócio havia fracassado. O empresário fechou os olhos, tentando bloquear as memórias que vinham em cascata. Ele se lembrava do desespero que sentia na época, das dívidas que haviam se acumulado, da pressão de sua família,
para que ele fizesse algo de útil com sua vida. A oportunidade de ficar com tudo havia parecido a única saída na época. Não. Escrevo esta carta para recriminá-lo, meu velho amigo, continuava Eduardo. O tempo me ensinou que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Mas existe algo que você precisa saber, algo que mudará sua perspectiva sobre tudo o que aconteceu naquela época. Victor olhou para o menino, que continuava esperando pacientemente do outro lado dos portões. Havia algo familiar em seus traços, algo que ele não conseguia identificar completamente, mas que causava uma sensação estranha em seu peito. O menino que lhe entregou esta carta se chama Gabriel, revelava a carta. Ele é meu neto. Victor, filho da minha filha Marina, que você conheceu brevemente quando ela era apenas uma criança. Gabriel tem 8 anos, e é a coisa mais preciosa da minha vida. Ele também é o motivo pelo qual preciso falar com você, depois de tanto tempo. O envelope ainda continha mais páginas, mas Victor precisou parar de ler. Suas mãos tremiam tanto que as palavras estavam ficando borradas. Eduardo tinha uma família Tinha-an Neto, e por algum motivo, havia decidido enviar a criança até ele. Victor olhou novamente para Gabriel, que permanecia imóvel, como uma pequena estátua, esperando pacientemente. Agora que sabia quem era o menino, pôde ver claramente a semelhança. Os olhos azuis intensos eram exatamente como os de Eduardo, na juventude, e a linha delicada do queixo era idêntica à que ele lembrava do amigo, com o coração disparado. Victor continuou a leitura da carta. Gabriel não sabe por que está aí, Victor. Para ele, isso é apenas uma aventura que o avô pediu para ele fazer. Disse que precisava entregar uma carta muito importante para um homem muito especial. Ele não sabe da nossa história, não. Sabe sobre o que aconteceu entre nós. Ele apenas sabe que você é alguém que eu considerava muito importante na minha vida. O empresário sentiu uma pontada de culpa ao perceber que havia usado uma criança inocente para aquele encontro. Mas continuou lendo, ansioso para entender o que Eduardo realmente queria, depois de tantos anos. Você deve estar se perguntando, por que resolvi procurá-lo agora, depois de 3 décadas? A resposta é simples e ao mesmo tempo devastadora. Tô morrendo, Victor. As palavras pareceram saltar do papel e atingir Victor como um soco no estômago. Eduardo estava morrendo. Seu antigo amigo, o homem que ele havia traído, mas que nunca havia conseguido esquecer completamente, estava enfrentando seus últimos dias. Os médicos me deram 6 meses, continuava a carta. Câncer no pâncreas. Estágio avançado. Não há muito o que fazer além de colocar minha vida em ordem e me despedir das pessoas que amei. E sim, Victor, apesar de tudo o que aconteceu, eu sempre o amei como um irmão. Victor teve que se sentar nos degraus da entrada. Suas pernas não conseguiam mais sustentá-lo. Lágrimas que ele não derramava há anos começaram a escorrer por seu rosto. Eduardo estava morrendo, e em vez de buscar vingança ou justiça, estava falando sobre amor e perdão. Sei que você deve estar pensando que finalmente chegou a hora da minha vingança. Prosseguia Eduardo, como se pudesse ler os pensamentos do amigo através das décadas. Mas não é isso, Victor. Durante todos esses anos, eu construí uma vida boa. Casei-me com uma mulher maravilhosa, tive 2 filhos, conheci meus netos. Trabalhei como professor de engenharia, e embora nunca tenha alcançado o sucesso financeiro que você conquistou, fui genuinamente feliz. O empresário limpou as lágrimas com a manga do terno, tentando se recompor. Como era possível que Eduardo tivesse encontrado a felicidade, depois de ter sido traído de forma tão cruel? Como ele havia conseguido perdoar e seguir em frente? A verdade é que você me fez um favor, meu amigo. Continuava a carta com uma revelação que deixou Victor completamente atordoado. Naquela época, eu estava tão obcecado com o sucesso, tão focado em ganhar dinheiro e reconhecimento, que estava perdendo de vista as coisas realmente importantes. Quando você ficou com tudo, fiquei devastado por alguns meses. Mas com Sheila Lana, a mulher que se tornaria minha esposa. Victor se lembrava vagamente de Helena, uma jovem professora que Eduardo havia começado a namorar, logo após o fim de sua sociedade. Ele havia pensado que o amigo estava apenas tentando se consolar com um relacionamento de rebote. Helena me mostrou que existia uma forma diferente de viver, uma forma de encontrar satisfação em coisas simples, como conversas longas, passeios no parque e o sorriso de uma criança. Se eu tivesse ficado rico naquela época, provavelmente nunca teria dado valor a essas coisas. Nunca teria me tornado o homem que ela merecia. A carta revelava que Eduardo havia conseguido algo que o próprio Victor, apesar de toda a sua riqueza, nunca havia alcançado: uma família verdadeiramente unida e feliz. Enquanto Victor construía seu império financeiro, Eduardo construía um legado de amor e relacionamentos sólidos. Mas agora que meus dias estão contados, há algo que preciso lhe pedir.
Victor. Algo que só você pode fazer por mim e pela minha família. É por isso que Gabriel está aí. Victor virou a página com mãos trêmulas, sentindo que estava prestes a descobrir o verdadeiro motivo daquele encontro inesperado. O que Eduardo poderia querer dele, depois de tantos anos? O que um homem moribundo pediria ao amigo que o havia traído? Minha filha Marina, a mãe do Gabriel, está passando por um momento muito difícil, revelava a carta. Ela se divorciou há 2 anos e está lutando para sustentar Gabriel sozinha. Trabalha como enfermeira em 2 hospitais, fazendo turnos duplos quase todos os dias. É uma mulher forte e orgulhosa, exatamente como a mãe dela, mas posso ver que está no limite de suas forças. Victor lembrou-se vagamente da pequena Marina, uma garotinha de cabelos cacheados, que ocasionalmente aparecia quando ele e Eduardo estudavam juntos. Ela devia ter uns 5 ou 6 anos na época, sempre curiosa, sempre fazendo perguntas sobre os projetos que eles desenvolviam. Gabriel, uma criança brilhante, continuava Eduardo, tem apenas 8 anos, mas já demonstra uma inteligência excepcional, especialmente com números e tecnologia. Lembra muito você na nossa época de faculdade, sempre curioso, sempre querendo entender como as coisas funcionam. Ele seria capaz de conquistar qualquer coisa na vida, mas a pausa na carta era palpável, como se Eduardo tivesse hesitado antes de continuar escrevendo. A situação financeira da Marina é muito precária, Victor. Ela mal consegue pagar o aluguel e as contas básicas. A escola onde Gabriel estuda é pública e, embora os professores sejam dedicados, não oferece as oportunidades que uma criança como ele merece, não tem acesso a cursos extras, equipamentos de informática ou livros além dos básicos. Victor sentiu o coração apertar ao imaginar aquela criança inteligente sendo limitada pelas circunstâncias financeiras. Ele mesmo havia crescido em uma família de classe média baixa e sabia como a falta de recursos podia ser frustrante para uma mente curiosa. Sei que não tenho o direito de pedir nada a você, depois de tanto tempo, prosseguia Eduardo. Sei que você deve ter sua própria família, suas próprias responsabilidades, mas quando penso em Gabriel, quando vejo o potencial que ele tem, não consigo deixar de lembrar de nós dois na faculdade, cheios de sonhos e determinação. A carta então revelava o pedido que mudaria tudo. Não estou pedindo caridade, Victor. Estou pedindo uma oportunidade. Gabriel precisa de uma educação de qualidade, precisa de chances que eu não posso mais dar a ele. Você tem recursos, você tem conexões, você tem o poder de abrir portas que permanecerão fechadas para uma família como a nossa. Victor olhou novamente para Gabriel, que continuava esperando pacientemente. A criança tinha puxado um pequeno livro da mochila surrada e estava folheando as páginas, mostrando a mesma concentração que Eduardo tinha quando estudava. Problemas complexos de engenharia. Pensei em várias formas de abordar você, continuava Eduardo. Poderia ter mandado uma carta pelo correio, poderia ter pedido para um advogado entrar em contato, mas decidi que Gabriel deveria conhecê-lo pessoalmente, assim como você deveria conhecê-lo. Porque não se trata apenas de dinheiro, Victor. Trata-se de uma segunda chance. O empresário percebeu que aquela não era apenas uma segunda chance para Gabriel, mas também para ele próprio. Uma oportunidade de corrigir os erros do passado, de honrar a amizade que havia destruído, de fazer algo realmente significativo com sua fortuna. Eu sei que você é um homem bom, Victor, concluía Eduardo. Sempre soube, mesmo quando você tomou aquela decisão que nos separou. Pessoas boas às vezes fazem coisas erradas quando estão desesperadas, mas elas também são capazes de redenção quando lhes é dada a oportunidade. A carta terminava com uma linha que fez Victor chorar abertamente. Espero que você possa olhar para Gabriel e ver não apenas o neto de um velho amigo, mas também a chance de transformar uma vida da mesma forma que a sua foi transformada. Com amor e esperança, seu eterno amigo, Eduardo. Victor dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso interno do paletó. Quando ergueu os olhos, viu que Gabriel havia fechado o livro e o observava com curiosidade. Não havia impaciência nos olhos da criança, apenas uma esperança silenciosa, que parecia antiga demais para alguém tão jovem. O milionário se levantou, limpou as lágrimas e caminhou até os portões. Pela primeira vez em décadas, sentia que tinha a oportunidade de fazer algo verdadeiramente importante com sua vida. Não se tratava apenas de ajudar uma criança, mas de honrar a memória de uma amizade que havia sido destruída por sua própria ganância e medo. Quando Victor abriu os portões e estendeu a mão para Gabriel, o menino sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ali. Era um sorriso que lembrava exatamente o de Eduardo, nos tempos de faculdade, menos cheio de esperança e possibilidades infinitas. Naquele momento, Victor soube que sua vida havia encontrado um novo propósito.
e que aquele encontro inesperado era apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas o destino de Gabriel, mas também o seu próprio. E aí, pessoal, o que acharam dessa história? Deixem nos comentários o que vocês fariam no lugar do Vitor. Não esqueçam de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais histórias emocionantes como essa.